Bom dia. Eu vou tentar refletir um pouco sobre a questão da cultura participativa e como é que essa cultura pode ser um contributo, uma solução para aproximar cientistas e os mídia. Eu, ao longo da minha apresentação, eu achei muito interessante a apresentação de hoje de manhã do Baudouin e, sem ter combinado, não é? Há várias das dimensões que eu tinha aqui pensado que vão muito de encontro àquilo que ele defendeu e por isso vou tentar também estabelecer alguns pontos dessa ligação. O meu ponto de partida é que se os cientistas estão na cultura, de um modo geral, nós não podemos ignorar qual é o efeito que estas mudanças culturais em curso vão ter sobre a ciência e sobre os cientistas. Isto é, nós estamos a assistir a uma transformação em resultado da digitalização dos mídia e da cultura em geral, que traz consigo uma série de implicações. Por isso, hoje há uma designação que é já popularizada, que é o Web 2.0, que no fundo é a segunda fase da internet, a fase que resulta fundamentalmente de uma diferente relação entre produtores e utilizadores, que de alguma forma trouxe uma mudança total à indústria dos conteúdos. Por isso, toda a indústria mediática, digamos assim, toda a produção cultural está numa profunda transformação. E por isso, nós colocamos a questão em que medida é que poderá existir ou não uma ciência 2.0. Isto é, em que medida é que essas transformações que estão em curso na cultura vão afetar ou não a ciência. Isto é, como é que a adoção para o campo científico das ferramentas Web 2.0 alteram não só a comunicação de ciência, mas a própria produção do conhecimento científico. Duas ideias, eu, como temos muito pouco tempo, sistematizei muito o pensamento sobre isto. Há duas ideias básicas subjacentes quando procuramos extrapolar da Web 2.0 para a ciência 2.0. E essas são uma dimensão, digamos, mais comunicativa. Estão a surgir, todos vocês conhecem algumas das redes sociais específicas, não redes sociais generalistas, mas redes sociais específicas para grupos e cientistas, toda a produção a partir dos blogs, das wikis, etc. A transformação que o YouTube e outros sites do mesmo género têm tido na comunicação de ciência, no sentido das palestras, das comunicações, dos eventos que são difundidos também no YouTube. Todo o movimento Open Access, que agora também se está a transformar também, toda a discussão em torno da implicação para a universidade dos MOOC, e por isso todo esse movimento. Por outro lado, na colaboração, que tem profunda ligação também com a comunicação, começamos a ter bases de dados que são partilhadas por comunidades de cientistas, plataformas de citizen science ou outras para pesquisa partilhada, bookmarking, índices de citação. Por isso temos todo um processo que tem sido muito discutido sobre como é que vai afetar não só a comunicação de ciência, mas também a própria produção do conhecimento. Nós temos um projeto na Universidade do Porto que é financiado pelo Compete e pelo Ciência Viva, que se chama Ciência 2.0. É um programa que procura, é um projeto que procura essencialmente criar rede de conhecimento, criar uma participação mais ativa dos cientistas em relação à comunicação. Como temos este projeto, aproveitamos para fazer um pequeno estudo com os cientistas que colaboraram connosco ao longo do último ano. Todos nós sabemos que a comunidade científica portuguesa tem vindo a reconhecer a importância da mediatização, por isso é qualquer coisa que é um dado um bocadinho adquirido, mas o nosso estudo vai mostrar, conforme eu vou apresentar, mas também outros estudos já apresentaram, continuam a ter algum receio do contacto com os mídia. De alguma forma, o que nós consideramos, e o modelo que eu aqui vou apresentar, é em que medida é que esta nova forma, este ambiente tecnológico, pode ou não
criar novas possibilidades de envolvimento dos cientistas. Por isso, o que nós procuramos com os cientistas foi eles poderem criar diretamente alguns conteúdos, algumas questões que pudessem ser colocadas ou respondidas por eles e, de alguma forma, uma procura de uma contínua comunicação bidirecional. O inquérito que nós fizemos, por isso colaboraram connosco no último ano cerca de 96 cientistas, por isso de muitas áreas, e ao nosso inquérito responderam a 54, tivemos 54 respostas. As questões que nós colocávamos eram as questões que, de alguma forma, são identificadas em muitos estudos como as questões centrais que muitas vezes os cientistas têm receios face às dimensões da sua colaboração com os mídias, nomeadamente simplificação da informação, sensacionalismo. Essas eram as questões, digamos, que nós estávamos mais interessados em perceber em que medida é que a colaboração que tiveram connosco era diferente da colaboração com outros mídias. Ok? Por isso, o que é que nós tínhamos diferente também que gostávamos de realçar? Nós modificamos um pouco a forma tradicional de envolvimento dos cientistas, no sentido em que possibilitamos maior envolvimento na construção dos conteúdos. Isto é, de alguma forma, procuramos que, para além da contribuição direta, que eles também pudessem ter um maior envolvimento em relação aos próprios artigos que nós estávamos a produzir, isto é, permitimos alguma revisão do texto por parte dos próprios cientistas. E por isso, da análise que nós fizemos, e por isso, para eu não estar aqui a passar muitos dados, eu fiz uma síntese do que encontramos. E por isso, de alguma forma, confirmou-se que a simplificação excessiva, a apresentação sensacionalista e a deturpação dos resultados eram os temores principais, os medos principais que os cientistas apresentavam. A ideia era um pouco que isso pudesse contribuir para uma certa desaprovação, da comunidade em que estavam inseridos. Okay. Brevemente, dois gráficos, porque nós perguntávamos, da sua relação com os mídias, como é que acha que é muito simplificado a informação, e depois perguntávamos em relação a nós. Por isso, de alguma forma, tínhamos uma comparação da opinião que eles tinham em relação à sua contribuição e participação com os mídias e em relação à sua colaboração com o Ciência 2.0, com o projeto que tínhamos. E os resultados são muito favoráveis, digamos, ao nosso projeto. E por isso eu acho que a questão são tão favoráveis que uma pessoa se deve interrogar porque é que eles são tão favoráveis. Não sendo assim, isto é, não sendo nós propriamente, já não me queria estar aqui a vangloriar, por isso, não sendo propriamente nós o topo da escala, como é que de repente tínhamos uma avaliação na sua comparação com os mídias. Então, qual é a minha conclusão sobre esta dimensão e como é que nós podemos chegar quase a um modelo do que é que está em jogo no envolvimento dos cientistas dentro do novo ecossistema das redes sociais? O que eu achei que era razão para a maior satisfação e para a ideia de que o rigor científico era maior na sua colaboração connosco em relação aos mídias em geral, ou que o sensacionalismo era mais baixo, teve, em grande medida, na minha opinião, que ver com a questão do controle, que o Baudouin também falava. Isto é, a partir do momento em que o cientista sentia que estava um pouco mais em controle da informação, ele sentia-se mais seguro, logo sentia que o resultado desse produto era ele próprio, menos sensacionalista, maior rigor. Por isso, o que eu acho que dentro deste novo ecossistema, o que devemos procurar é... O envolvimento é importante porque
aumenta a possibilidade do cientista se sentir familiarizado com os mídia, de não se importar de participar, de conhecer a forma e os conteúdos que são produzidos, e por isso, nesse sentido, o envolvimento é uma dimensão central dentro desta dimensão. A amplificação que resulta deste meio é também uma dimensão que eu acho muito relevante, mas o que é importante também pensar, e esta era a minha conclusão em relação a isto, é que este novo ecossistema não pode perder de vista que necessitamos sempre de ter um ponto de vista. Quer seja o cientista a produzir o conteúdo, quer seja um comunicador, esse conteúdo tem que ter uma dimensão crítica, tem que ter um olhar, tem que ter um envolvimento que não é, digamos, uma... Quando estamos a falar de comunicação para o público em geral, não estamos a falar em educação em estrito senso. Estamos a falar na discussão pública, na comunicação, e isso tem que entrar numa discussão que não pode ser visto o conteúdo como um conteúdo educativo. Nesse sentido, digamos, a primeira fase é relativamente fácil de conseguir e eu penso que as redes sociais conseguem contribuir de uma forma muito decisiva, que é, por isso, conseguir esse maior envolvimento, conseguir essa maior amplificação, conseguir trazer um maior número de cientistas e um maior número de conteúdos, conseguir inovar dentro dessa forma de conteúdos, mas eu gostaria de discutir aqui um pouco a necessidade que nós temos de perceber que esta dimensão não é simplesmente relações públicas, que nós precisamos ter uma análise crítica, um ponto de vista e que isso tem que estar incluído dentro desses conteúdos. E por isso, este modelo que propunha para esta comunicação é um que procura essas três dimensões. E era isto. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Exato, só aguardar um pouco se houver alguma questão. E, professor Carlos Filhais, por favor. Bom dia, eu conheço o vosso projeto e é um projeto muito bom, já eu próprio tenho colaborado, mas queria responder à pergunta que colocou, que foi uma pergunta direta: porque é que somos assim tão bons a avaliar pela resposta? Acho que, enfim, a explicação que eu vou dar aplica-se a muitos outros casos e é muito reconhecida em estatística. A amostra está enviesada. Essa amostra é apenas daquelas pessoas que são simpáticas, tão simpáticas ao ponto de dar uma resposta positiva. Portanto, eu relativizava bastante essas respostas. Eu só digo isto não apenas por causa deste caso, mas porque há muita prática comum. Eu recebo todos os dias vários inquéritos, eu já não posso responder, é absoluta falta de tempo, mas que tendem a produzir resultados falsos. Necessariamente vão reproduzir resultados falsos. Está a sair um livro, é o 201 da coleção Ciência Aberta e Gradiva, saiu agora o número 200, não sei se já repararam, aproveito para fazer publicidade, mas o 201 é um livro clássico da estatística chamado Como Mentir com Estatísticas. Sim. E uma história deliciosa que lá contam é uns inquéritos que fizeram numa igreja protestante sobre as conversões de católicos. Fizeram uns inquéritos, não havia net, mas há muitos anos, mas por carta responderam quantas conversões tinha havido em cada sítio. Claro que só responderam alguns, onde tinha havido conversões, mas fizeram a extrapolação e havia uma conversão em massa. Parece que todos os católicos nos Estados Unidos tinham passado a ser protestantes. E, portanto, isto ensina-nos, continua atual, que as amostras têm de ser muito bem escolhidas e têm de ser muito bem tratadas. Obrigado. Muito bom dia, muito obrigado. Muito interessante o seu estudo, também conheço muito bem o Ciência 2.0. Contudo, quando faz a comparação... de apresentar. António Piedade, eu disse bom dia. Peço desculpa. Já disse 2 vezes. António Piedade, não há 2 sem 3. A comparação que faz entre o Web 2.0 e os média em geral é válida no seu entender, uma vez que são plataformas, veículos completamente distintos, não está a caracterizar o que é o média aqui. Sim. Quais são? As plataformas são distintas? Está a comparar só com os média baseados com páginas online ou o quê?
Em relação aos comentários, eu também acho por isso eu não quis estar nas estatísticas, porque eu acho que elas também são enganadoras, exatamente nesse sentido, não estava de maneira nenhuma a presumir outra coisa, mas desse engano, eu acho que parte tem que ver com essa sensação que os cientistas têm do controle sobre o conteúdo. E por isso, digamos que parte é o enviesamento da amostra, parte é uma dimensão de que essa possibilidade de revisão do conteúdo dá psicologicamente aos cientistas uma dimensão de controle sobre esse conteúdo que o faz depois autoclassificá-lo como melhor. Por isso, digamos, e por isso é nesse sentido que eu achei interessante a questão do Baudouin, que era deixar ir. Por isso, o cientista libertar-se desse próprio conteúdo, e por isso esse é um segundo momento que é necessário. E por isso é que eu colocava a questão do controle como uma dimensão importante. Em relação à questão que coloca em relação aos mídias, o que eu acho que está a acontecer é que os mídias são cada vez mais multiplataforma. E por isso, quando nós estamos a falar em mídia, ok, é uma notícia para a RTP, mas depois está no site, depois é espalhado pelos agregadores e de repente está no YouTube e de repente está... E então, a experiência mediática é hoje uma experiência multiplataforma. E por isso, digamos, a grande maioria consome jornais, a grande maioria de uma população como esta, por exemplo, consome jornais online. E por isso, digamos que quando nós colocamos isto, o fluxo de conteúdos através dos mídias é hoje imparável. E por isso já não temos, digamos, a visão clássica da separação dos mídias como tínhamos anteriormente. Não é? Hoje eu acho que não é possível fazer essa comparação. E por isso, pronto, há aqui nuances, pronto, que não tenho tempo de estar aqui a referir, mas eu penso que esta ideia de multiplataforma é uma ideia que, mesmo para a comunicação de ciência, é completamente... digamos, hoje a comunicação de ciência, eu acho que não pode ser pensada sem ser multiplataforma. Muito obrigada pelo seu contributo.